Bom, pessoal, a gente vai ver hoje então a parte relacionada à histologia funcional do esôfago e do estômago. Para a gente começar a falar então dos órgãos tubulares do tubo digestório, a gente vai falar inicialmente da organização do tubo digestório, que corresponde então ao esôfago, ao estômago, ao intestino delgado e o intestino grosso. Quando a gente fala da organização do tubo digestório, é porque esses quatro órgãos do tubo digestório, que são órgãos tubulares, eles possuem a mesma organização histológica em camadas. As paredes desses órgãos tubulares são constituídas por quatro túnicas: a túnica mucosa, a túnica submucosa, a túnica muscular e a túnica última, que é chamada de adventícia ou serosa, dependendo do órgão onde ela vai estar presente. Aqui a gente tem a organização, então, do tubo digestório nesse desenho esquemático. Então, vamos de dentro para fora. Aqui a luz do tubo digestório, certo? E essa primeira camada é a chamada, então, de túnica mucosa. A túnica mucosa, ela vai compreender o epitélio de revestimento mais a lâmina própria, que é o tecido conjuntivo frouxo em cima do qual está apoiado esse epitélio de revestimento, e a camada do que a gente chama de muscular da mucosa, que pode ser uma ou duas camadas de musculatura lisa, certo? Isso compreende o que a gente chama de túnica mucosa. Logo em seguida vem a túnica submucosa, que é essa daqui. A submucosa, ela é formada por um tecido conjuntivo frouxo. Ela pode ser glandular ou aglandular, possuindo glândulas, então, exócrinas que vão desembocar aqui na luz do tubo digestório. Ela é altamente vascularizada e inervada. Logo em seguida, depois da túnica submucosa, a gente vai ter a túnica muscular. A túnica muscular é formada por duas ou três camadas de musculatura lisa, sendo que a primeira camada, a camada mais interna, normalmente ela é uma camada de músculo liso que é circular ao órgão, portanto cortada transversalmente. A gente vai visualizar essas células cortadas longitudinalmente, e uma segunda camada que ela é longitudinal ao órgão, e ela vai, quando cortada transversalmente, seus feixes musculares vão estar cortados então de forma transversal. E a última camada, que seria, no caso, tirando o esôfago, mas compondo o estômago e os intestinos, seria a túnica serosa. Essa túnica serosa, ela é composta também por um tecido conjuntivo frouxo. Aqui nós temos a composição das diferentes túnicas. Então, a túnica mucosa formada por três camadas, um epitélio de revestimento que vai variar conforme o órgão do aparelho digestório que a gente estiver falando, uma lâmina própria, que também é chamada de córium, formado por um tecido conjuntivo frouxo com vasos de pequeno calibre, que pode ou não possuir glândulas, uma muscular da mucosa, que é uma camada ou única ou dupla de músculo liso disposto circular ou longitudinalmente ao órgão. Em seguida, a túnica submucosa, que é composta por uma única camada de tecido conjuntivo frouxo ou denso, com vasos de grande calibre que tem ou não glândulas, seguida de uma túnica muscular, que possui uma, duas ou três camadas de tecido muscular liso, disposto circular, oblíquo ou longitudinal ao órgão. E por último, a túnica adventícia ou serosa, que é uma única camada de tecido conjuntivo frouxo com vasos de pequeno calibre, e quando uma túnica serosa, esse tecido conjuntivo frouxo vai ter vasos de pequeno calibre, mais um tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso, que é o que a gente chama de mesotélio. Aqui a gente tem a organização histológica, então, do tubo digestório, dividido em esôfago, estômago e os diferentes segmentos do intestino. Túnica mucosa,
túnica submucosa, túnica muscular e túnica adventícia no esôfago e túnica serosa no estômago e nos intestinos. Vamos começar a falar então do esôfago. Aqui a gente tem então o esôfago. Ele é um órgão tubular de aproximadamente 25 centímetros, tem segmentos ao longo do pescoço, do tórax e uma curta porção intraabdominal. Qual que é a função do esôfago? Ele vai estar fazendo a comunicação da cavidade oral com o estômago. Então, ele vai conduzir os alimentos que foram recém-macerados na cavidade oral pela mastigação até o estômago, aonde esses alimentos vão continuar a ser digeridos. A túnica adventícia, que constitui a última túnica do esôfago, ela vai ser substituída por uma túnica serosa quando esse órgão atinge a cavidade abdominal após a passagem pelo diafragma. Então, aqui a gente tem uma imagem histológica mostrando epitélio de revestimento, mais lâmina própria, mais aqui no asterisco muscular da mucosa, compondo a camada mucosa em 1. Em seguida, a camada submucosa de tecido conjuntivo um pouco mais denso, um pouquinho de tecido adiposo também presente aqui, vasos sanguíneos, pode ter nódulos linfáticos também. Logo em seguida, a túnica muscular, aqui nós temos feixes musculares em corte mais oblíquo, e a túnica aqui em corte mais oblíquo, aqui em corte mais transversal, e por último, a túnica adventícia de tecido conjuntivo frouxo. E aqui nós temos um outro corte histológico transversal, né, de uma porção do esôfago, mostrando então, aqui nós temos a parte da túnica mucosa, aonde a gente está visualizando aqui o epitélio de revestimento. Então, é um tipo de epitélio de revestimento que tem várias camadas de células, portanto, ele é estratificado, onde as camadas das células mais superiores, aquelas que descamam de forma continuada devido ao atrito pela passagem do bolo alimentar, elas são pavimentosas, portanto, ele é estratificado pavimentoso, enquanto que as células da camada mais basal são aquelas células que têm uma intensa capacidade proliferativa e que vão, através de mitoses sucessivas, repondo as células das camadas mais superiores. Esse epitélio de revestimento está apoiado em uma membrana basal que divide o epitélio de revestimento do tecido conjuntivo frouxo da lâmina própria, que é altamente vascularizado. Logo após a lâmina própria, a gente tem aqui, a muscular da mucosa, composta por musculatura lisa. E nessa outra imagem, novamente aqui a luz do esôfago, lembrando que o nosso esôfago em humanos, ele é não queratinizado, mas conforme, por exemplo, a gente pode ter uma modificação desse epitélio que pode apresentar uma determinada queratinização na sua região mais superior. Quando que isso acontece? Quando, ao longo da dieta, tem o consumo de muito alimento quente, por exemplo, aquelas pessoas que tomam muito chimarrão, ou então as pessoas que fumam, as pessoas que tomam muita bebida alcoólica. Então, a mudança na dieta pode levar a uma queratinização desse epitélio de revestimento. Então, daqui até aqui, nós temos a túnica mucosa. Epitélio de revestimento estratificado pavimentoso, não queratinizado. A lâmina própria de tecido conjuntivo com vasos sanguíneos. Essa camadinha num cor-de-rosa mais brilhante aqui, a muscular da mucosa. Logo abaixo, a submucosa de tecido conjuntivo mais denso com vasos sanguíneos. E em seguida aqui, a túnica muscular com feixes musculares em diferentes direções. A gente continua na próxima videoaula.